que mexe com equilíbrio e tudo, e foi muito chato esse negócio. Mas para você ver que o estresse, ele não escolhe, não, o estresse não é para cristão, é só para não cristão, não. Pastor pode ficar estressado e muito estressado. Então ninguém é imune, nós temos um corpo, o nosso corpo aqui, queridos, o nosso corpo é igual ao corpo de qualquer pessoa, igual ao corpo de um muçulmano, igual ao corpo de qualquer pessoa. Não muda o corpo por ser cristão ou não cristão, a mudança aconteceu no espírito. E agora isso nos leva a outra questão aqui. Qual a relação do sono com a nossa saúde? E aí eu queria ouvir aqui os dois, porque é impressionante. Outro dia eu mencionei aqui que o sono é um remédio, né? Depois que eu li um pouco mais sobre o sono, porque eu gosto muito de ler, né? E o que ele faz no nosso corpo e com a nossa emoção, regula praticamente tudo, pelo que eu li, mas vocês vão confirmar aqui, né? E falar sobre isso. Eu vi que o sono realmente é um remédio, né? E a gente vê Jesus dormindo, né, gente? A gente vê claramente que Jesus dormia, mesmo sendo o Filho de Deus, mas ele dormia, né? E eu gostaria de ouvir aqui, começando pelo Dr. Fabrício, sobre essa importância do sono. Tudo aqui está afetado, gente. A gente está falando aqui, mas tudo que a psicóloga está falando vai afetar a tua vida espiritual. Se você está ansioso, se você está deprimido, como é que você vai estar bem na igreja? Como é que você vai adorar na igreja? Você não vai estar bem. Você vem para o culto, mas você não está bem. Você vai ler a Bíblia, mas você não está bem. Né? Por quê? Porque existe um problema na tua alma. E a mesma coisa no corpo. Você está, né, com um problema físico, isso vai afetar a tua vida espiritual, a nossa vida espiritual. Vai afetar tudo, porque nós somos um ser integral. Mas eu gostaria então que o Dr. Fabrício, por gentileza, Fabrício, fale sobre a relação do sono e a importância do sono. Porque às vezes eu vejo assim, nós sempre aconselhamos nossos filhos a nunca fazerem corujão. Eu não sei se vocês são dessa área. Fiz muito. O corujão, né? Porque é contraprodutivo. Você passa a noite toda estudando, entre aspas, mas a gente sabe, vocês vão saber muito melhor que eu, que chega um momento que o cérebro não está, você está se enganando que você está aprendendo, né? O seu cérebro já não está mais ali, já saturou, já não está mais entrando nada. E o sono, ele, pelo menos eu li, vocês podem confirmar, que o sono ele faz com que aquilo que você aprendeu durante o dia, que você estudou, passe para a sua memória de longo prazo, que você absorva mesmo aquilo quando você está dormindo, recarregando a bateria. Doutor Fabrício. É verdade. A questão do corujão é que às vezes a gente troca a noite pelo dia, né? Para várias questões, principalmente para quem está fazendo cursinho, quem quer ingressar na universidade, quem faz faculdade precisa passar horas a fio, e tem aquela questão do corujão, que é fazer grupo de estudo, ou para outro motivo mesmo, tem que ficar acordado. E a gente pensa que é produtivo, mas infelizmente não é, porque no outro dia a gente está numa situação em que não tem a menor condição. Né? Walking Dead, né? O zumbi. Exatamente, é contraprodutivo. Se for uma questão pontual que precisa ser resolvida naquela manhã cedo, aí realmente a gente precisa ficar a noite acordado, mas caso contrário, não. O organismo humano, ele se adapta ao sono. Então, se você é uma pessoa que dorme bem 6 horas, mantenha as 6 horas. Se você é uma pessoa que dorme bem com 8 horas, mantenha 8 horas. Agora, em hipótese alguma, se acostume a tomar café à noite, se acostume a fazer ingestão de bebidas energéticas, porque eu trabalho muito. Vamos ser francos, a gente trabalha muito, a gente precisa fazer muitas outras atividades. Só que se a nossa saúde não for uma prioridade, vai chegar um momento que esse muito tempo que eu passo acordado, vai ser uma cobrança muito grande e eu vou ter sérios outros problemas em que eu não vou ter condições de resolver sozinho. Vou ter que procurar um psicólogo, vou ter que procurar a ajuda do profissional, isso se já não tiver outras doenças associadas. A questão do sono, às vezes a gente precisa ficar, ou diz que precisa ficar um pouco mais tarde acordado para aprender. E aí a gente lê um parágrafo uma vez, não consegue terminar. Lê o mesmo parágrafo 2 vezes e não consegue terminar. Vou lhe dar uma dica. Se você, no momento da noite, resolveu estudar,
Se você leu 2 vezes o mesmo parágrafo, não conseguiu nem terminar, deixe tudo aquilo e vá dormir. Qualquer trabalho, se você estiver fazendo uma planilha para o seu trabalho, qualquer coisa que tem que fazer, porque você não está mais conseguindo produzir nada, né? O adequado não é fazer uso de bebidas energéticas, não é fazer uso de café, por exemplo, até porque naquele horário o nosso corpo não está bem para receber essas bebidas, né? Então não é um momento adequado para você ficar acordado. Para as crianças, a gente tem uma orientação, no máximo, a alimentação noturna da criança, no máximo, na pior das hipóteses, 7, 8 horas. Por quê? Porque a criança, ela tem o crescimento dela. E para a criança que dorme um pouco mais tarde, ou para a criança que se alimenta depois desse horário, essa alimentação ela vai atrapalhar o desenvolvimento. Então, se você chegar numa residência, ou se acontece isso em algum lugar que você conheça, e que a criança vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, o desenvolvimento dessa criança vai ficar completamente prejudicado. Então, se eu não consigo dormir bem, se eu produzo o nível de cortisol um pouco mais elevado, se eu estou me estressando mais, eu não vou ter os meus níveis de insulina controlados. Ou seja, eu vou predispor à hipertensão e vou predispor ao diabetes também. Uau. E do ponto de vista psicológico, como o sono afeta a nossa saúde? Por gentileza. Assim, né? Tá muito ligado com o que o Dr. Fabrício trouxe. Essa questão de desorganizar hormonalmente. Então, a pessoa acaba ficando o tempo todo em alerta por causa da adrenalina. A falta de sono, a insônia, ela é um indicativo de que a pessoa não está bem. Em geral, quem chega ao consultório, né, psicológico para buscar acompanhamento, uma das primeiras coisas que a pessoa diz para mim é: eu estou procurando aqui porque tem mais de 6 meses que eu não durmo bem. Durmo só 3 horas por noite, meu sono ou durmo, mas o meu sono é agitado. Então, é interessante como está diretamente ligado à doença. A sensação, a incompreensão do adoecimento. Porque é uma das maneiras que o nosso corpo, a nossa psique, vai nos informando assim: ei, aqui alguma coisa não está bem, né? Então ninguém fica assim, está tudo bem, meu corpo está ótimo, mas eu vou ficar aqui acordado para nada, né? Em geral é um não conseguir desligar, uma angústia muito grande, né? Um medo muito grande. Então, disso que a gente está falando, a insônia é um sintoma do ponto de vista psicológico. Então, a gente entende o quê? Existe um sofrimento psíquico. E como eu falei anteriormente, o sofrimento psíquico vai aparecer de alguma maneira. Ele pode aparecer através do estresse, da depressão, da ansiedade, da insônia. Em geral, começa assim, mas não vem só. Uma coisa vai acompanhando a outra, né? Não durmo por quê? Né? Aí, às vezes, a pessoa não sabe responder. Às vezes, a pessoa diz: é porque eu não tenho sono mesmo. Tá, mas como é tua noite? Fica no celular, né? E aí a tela, aquela luz azul, mantém a pessoa ativa. Começou às vezes desse jeito, e aí de repente já não consegue mais dormir depois. Se habitua, como o doutor Fabrício falou, se habitua, né? Aí tem gente que diz: eu já tenho o hábito de só dormir 4 noites. Pois é, mas será que realmente está saudável a esse ponto? Porque 4 horas por noite é pouco, né? Porque existe a higiene do sono. O nosso corpo, ele começa a mudar com o escurecer. Como as plantas, a gente também recebe influência do sol, né? Então, é muito falado e compreendido sobre o ciclo circadiano, que conforme o sol vai se pondo, os hormônios vão mudando, a intensidade da luz muda e a gente percebe isso. Por isso que faz tanto mal luzes muito claras, o próprio celular, a luz azul das telas, deixam o cérebro ativo, deixam ele em alerta. Faz com que não entenda: peraí, anoiteceu, né? Está na hora de começar a produzir melatonina,
né, de começar a descansar. Então, os hábitos modernos fazem com que a gente fique o tempo todo diante de situações que nos mantêm em alerta, em situações estressoras, né? A comida tarde, a facilidade de você pedir por esses aplicativos de comida, né? Comida 11 horas da noite, numa hora em que o corpo já deveria estar descansando. Em geral, a alimentação ela tem que ser 3 horas antes de você dormir. Então, se você dorme às 10, faça a conta aí, né? Tem que comer muito cedo. Tem gente que 7 horas está fazendo lanchinho da tarde, 6 horas. Né? Se a gente for voltar no passado, como eram os nossos, pelo menos na casa da minha avó, era cedo, o lanche era 3, o jantar era 6, para que cedo as pessoas começassem a parar junto com o anoitecer, né? Não tinham essas programações, esse excesso de coisas atrativas, né? Netflix e tudo, para se deitar para dormir. Porque o sono, ele é fundamental e ele é um dos principais indícios que alguma coisa psicologicamente não está bem, né? Que a pessoa está em sofrimento. Pode ser por questões físicas, por questões habituais e também por questões psicológicas. Tem gente que me fala, estou tendo insônia. E assim, gente, quando chega no consultório psicológico, eu vou atender as demandas psíquicas do sofrimento psíquico, mas eu também faço perguntas em relação aos hábitos, ao físico, porque às vezes a pessoa está tratando, como já foi caso da pessoa chegar dizendo eu estou com depressão, e ela tinha angústias das quais ela tratou, mas não era só isso, ela estava com vitamina D baixa, com os hormônios desequilibrados, tendo o hábito errado. Então, assim, é um geral mesmo. É isso que a gente está tentando repetir para todo mundo aqui várias vezes, né? Mas, assim, o sono ele é fundamental. É no sono, por exemplo, que a gente sonha. Todo mundo sonha toda noite. Tem gente que pode dizer, eu não sonho. Tem alguém aqui que não sonha? O senhor não sonha? O senhor não lembra. Mas todo mundo sonha. Só que a gente não lembra a maior parte dos sonhos. Mas durante o sono, a gente resolve os problemas do dia. A gente soluciona questões até inconscientes. Dá direções para coisas que não tem nada a ver, que parece não ter nada a ver. No entanto, ajudam a gente a lidar com uma angústia. Então, o sono tem um papel fundamental porque ele traz os sonhos. Tem um caso clínico de uma, né, que não é meu, então eu opto por não falar muito dos meus casos clínicos, mas é muito interessante, né, disso de interpretação dos sonhos. Porque tem gente que sonha, aí vai no Google, né, sonhei com cabelo. Ah, meu Deus, caiu os dentes, vou perder dinheiro. E a interpretação de sonho não é nada a ver, não tem nada a ver com isso. Tipo, não é um misticismo, né? É algo que faz sentido para a pessoa. Então, nesse caso clínico, a psicóloga que estava falando, a psicanalista que estava falando, né? Contando da paciente dela que sonhou com um anão. E ela falou que acordou muito incomodada, que ela sonhou com esse anão, e o anão acompanhava ela por todo que era lugar, e o anão para lá, e ela falando sobre isso, né? E ela perguntou, tá, mas o que seria esse anão na tua vida? Ela, eu não sei, eu não faço ideia. E falando, né? E aí as interpretações vindo, e dando sentido para aquilo, ela falou, bem, sabe, agora está me vindo à cabeça que tudo, né? Eu fui criada com uma frase que era muito forte do meu pai. Tudo que eu queria, tudo que eu desejava, qualquer coisa nova que eu queria fazer, nova experiência, ele dizia, não, né? Parece sem lógica e não vai se aplicar às outras pessoas, porque isso que é, né, o acompanhamento psicológico, é uma interpretação de algo que faz sentido para você. Para essa pessoa fez sentido. E aí ela disse, nossa, o anão do meu pai, o anão, me acompanha até hoje. Por isso que,
né? Diante de uma situação que eu quero fazer, eu também digo, não vai dar certo. Não. E aí ela falou, né? Ela propôs, eu acho que está na hora de eu deixar esse anão ir, né? Se eu quero ele ir sozinho. É algo assim, respeitando, né, as diferenças e tudo. Aqui eu estou falando de uma questão de interpretação de sonho. Tem um estudo que a gente fez na universidade, um estudo experimental com animais de laboratório que são devidamente autorizados pelos conselhos de ética em pesquisa com animais e com seres humanos também, para avaliar o impacto do sono na nossa vida, né? Para você ter a noção do quanto que o sono ele é importante. E nesse estudo, a gente submetia os animais a não sono, a não dormir. Então, foi construído para eles um ambiente, para a gente avaliar até quando, do ponto de vista da projeção para o ser humano, seria possível uma pessoa aguentar sem dormir, né? O máximo, naquele momento, estimado era de 5 dias, porque todos os animais em testes morriam após 5 dias sem dormir. Após 5 dias sem dormir. Eram produzidas várias questões ali para eles, né? E nessas, um ambiente favorável para que, não para que a gente conseguisse fazer o animal morrer, como eu falei, são animais que são devidamente autorizados pelos estudos com animais, né? Pelo Conselho de Ética. Mas para que ali a gente pudesse ter uma projeção para os seres humanos, o impacto do não dormir para o ser humano, né? Então, nesses 5 dias, o que aconteceu? O sistema geral dele, como um todo, foi definhando, para você entender, cada vez mais, dia após dia, sem dormir. Isso é uma oportunidade para a gente fazer uma autoanálise de como eu estou dormindo, dos horários que eu estou dormindo, de como eu estou levando a sério ou não o meu sono. Muito forte. Então não vamos passar nenhum dia mais sem dormir. É um perigo de vida, né? Literalmente. Então, queridos, a gente já vai entrar nas considerações finais aqui, mas olha só, voltando de novo aqui. Eu vejo como pastor, eu vejo nos irmãos em geral, na igreja em geral, muito misticismo quando se trata da vida. Eu vejo que muitos cristãos, não são poucos, talvez não muitos aqui, mas nós somos cristãos, nós estamos seguindo a Jesus, mas muitos cristãos veem a vida somente pela ótica espiritual, e isto é um erro. Não foi assim que Jesus via a vida, não é assim que Deus vê a vida, e não é assim, né, que a Bíblia fala sobre a vida, até porque a Bíblia, ela fala muito sobre a psique, sobre a alma, ela fala muito sobre o corpo. Como eu falei, Lucas era médico, né? E muitos cristãos, muitos de nós tentamos resolver todos os nossos problemas com oração. E oração não é panaceia, oração não é que cura tudo. Oração é uma coisa muito forte, é essencial, é o oxigênio do cristão. Mas se a pessoa dorme mal, convenhamos, se a pessoa dorme mal, se alimenta mal, é estressado, não adianta muito ela orar para dizer que ela não vai adoecer, porque ela está agredindo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus, ele tinha um preparo muito grande. Jesus, ele caminhava muito, ele trabalhava fisicamente, mas ele era carpinteiro, mas ele tinha um preparo muito grande, ele caminhava muito. Claro que era quase obrigado, né? Porque não existia esse conforto que nós temos hoje. Mas nós precisamos ver, por isso esse painel da saúde total. Queridos, como eu falei, a pessoa pode estar cheia do Espírito Santo, né? Mas se eu não dormir, eu sei que uma noite só
que eu durmo mal, no outro dia eu não sou a mesma pessoa. Nada, eu não me encontro mais da mesma forma. Não tenho mais a mesma energia, né? E não é porque eu sou pastor ou que eu tenho Jesus, ou que eu tenho o Espírito Santo, que eu posso viver sem dormir, sem comer, sem me alimentar corretamente. Então, nós somos, como repetindo aqui o nosso texto principal, né? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. Deixa de estar falando de saúde total aqui. E irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Até a Bíblia diz que aquele que defraudar o seu corpo vai ser destruído por Deus. Olha só, está na Bíblia que aquele que defraudar o seu corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, ele vai ser destruído. Então, o que significa isso? Que nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar das nossas emoções. Jesus falou muito sobre o coração, né? Salomão falou sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele não está falando do coração que bombeia sangue, mas ele está falando do coração da psique, da emoção. E nós somos templos do Espírito Santo. Então, queridos, crente adoece. Por que crente adoece? Porque crente tem um corpo. Não adianta eu comer 6 fatias de pizza e de falar que, não, eu acredito que não vai aumentar a minha glicose, eu creio nisso, eu quebro toda a glicose aqui agora. Gente, isso não é fé, isso é tolice. Quase que chega a ser idiotice, porque é uma coisa sem lógica. É a mesma coisa da pessoa falar, eu vou me jogar de um prédio de 15 andares, eu não vou cair no chão. Pelo que eu saiba, a lei da gravidade vai puxar tudo para o centro da Terra, e você não vai cair para cima, você não vai ficar flutuando, você vai cair. Então, queridos, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós precisamos cuidar do nosso espírito. Olha o que Jesus disse, o espírito está pronto. Jesus disse lá no Getsemane, o espírito está pronto. O seu espírito não adoece. O seu espírito, o nosso espírito está preparado. Só que para ele se manifestar, para ele se mover nessa terra, ele precisa da nossa mente e ele precisa do nosso corpo, né? Então, por isso que é saúde total. Eu gostaria, já quero agradecer aqui ao Dr. Fabrício, a psicóloga Ana. Muito obrigado. Eu creio que tem sido uma bênção para todos nós aqui. Eu sei que talvez você pense assim, mas isso é palavra para ter igreja? Pois é, né? Por isso que tem muitos cristãos aí morrendo antes do tempo, né? Então, queridos, não fale. Com todo o amor e carinho, eu tenho certeza que você não vai ter essa percepção, porque na igreja não é um lugar onde se congregam apenas espíritos. Você está aqui no seu corpo, você tem uma mente, e Deus quer e deseja que cuidemos bem do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. E quando você ora, olha, eu li que a oração e a meditação relaxa. Eu li que uma das formas principais de você relaxar é você começar a ler um livro, num lugar silencioso. Porque eu não sei se é verdade isso, mas a sua mente, ela começa a viajar dentro daquele livro e te distrai, te faz você... É verdade isso? É sim, porque assim, a gente tem que pensar que o livro te faz interpretar, faz você, né, desligar e criar algo diferente de uma televisão, que além da questão da influência da luz, né, tem também você só recebendo, e é muita informação, excesso de cores. Por isso, por exemplo, que para a criança não é indicado que ela tenha contato com telas até 2 anos. A gente sabe que é um pouco difícil, né? Mas assim, até 2 anos, porque existe uma influência cerebral, sem dúvida. Então, quando nós estamos praticando algo que é totalmente espiritual, que é a oração, isso vai nos ajudar a relaxar.
Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto fala com teu pai, e teu pai que te vê. Isso daí é terapia, gente. Não é somente uma terapia espiritual, porque nós estamos também levando o nosso corpo à presença de Deus, a nossa alma à presença de Deus. Então esse hábito de orar, ou o hábito de adorar, se desconectar um pouco de si e daqueles problemas, colocar uma boa música. Essa é outra coisa que a gente nem entrou, né? Mas a música também afeta. Música é vibração, né? Eu estudei um pouco de música, e embora não exerça, né? Mas eu estudei um pouco de música, mas a música é vibração. A música é vibração, o som é vibração. Então a música, uma música boa, ela tem boas vibrações, uma boa vibe, né? Você diz: pastor, você está falando igual hippie. Queridos, tem nada a ver isso, tá? Mas ela vibe quer dizer vibração. A música, ela pode ter uma vibração boa, uma música que te acalma, que te leva para Deus, e te leva a você, né, refletir, né? O próprio ato de você meditar na palavra, né? Você meditar, você está enchendo o seu coração com coisas boas, né? Esse tempo de você congregar, de estar junto com outras pessoas, a questão social também, né? Por exemplo, claro que nós podemos ter o culto online, mas no culto online, você não está congregando com os irmãos, esse calor humano. A gente nem falou sobre isso também, né? Mas pode falar nas considerações finais, que com certeza isso afeta a nossa vida, né? Se você ficar cada vez mais se isolando, não, nós fomos feitos para até a saúde social, né? Nós precisamos ter esse contato, estarmos juntos. Então, quando nós oramos, isso é terapia. Quando nós adoramos, isso é terapia. Terapia em todos os sentidos, porque isso vai melhorar a nossa psique, vai melhorar o nosso corpo, vai melhorar tudo. E o tempo de meditação, o tempo de nós congregarmos, aquele tempo na célula, de estarmos juntos ali como família, aquele tempo do ha-ha-ha, aquele tempo de descontração, tudo isso eu acredito que faz parte, nós aqui, né, faz parte dessa saúde. Lembrando sempre que nós não acreditamos, inclusive faz parte do DNA da Igreja da Paz Church, está no nosso estatuto, inclusive. No estatuto da Igreja da Paz, que tem lá as crenças, naquilo que nós cremos, nós acreditamos que o homem, ele é um ser espiritual, psíquico e também tem um corpo, né? Então, e nós acreditamos que nós devemos ministrar ao homem, está no estatuto da igreja, que nós devemos ministrar ao homem completo, e não somente um assunto. Por exemplo, há pessoas que gostam muito de palavras do reteté, né? Eu gosto de palavra que tem unção, né? Unção entre aspas, né? O que é unção? A pessoa não sabe nem definir, mas ela quer unção, uma coisa que ela nem sabe o que é, muitas vezes. Mas nós não podemos viver só com feijões, nós precisamos aprender sobre tudo, crescer em todas as áreas. E essa é a última coisa que eu vou falar aqui das minhas considerações finais, que já estão quase eternas, né? Que não acaba. Mas o apóstolo João, ele escreve ao seu discípulo Gaio, e ele diz: eu oro que acima de tudo você tenha saúde e prosperidade, como próspera é a tua alma. Olha só como prosperidade tem a ver com a alma, e tem a ver com saúde. Ele estava orando sobre saúde, estava orando sobre a alma, estava falando sobre você estar bem com Deus. Então eu gostaria que, já agradecendo novamente a presença de vocês aqui, um tempo muito enriquecedor, eu acredito, e eu gostaria que vocês fizessem considerações finais. Vou começar com você, por gentileza. O que eu quero deixar de mensagem para os irmãos é que foi discutido no começo, e que às vezes a gente pensa que a ciência, ela é contra a igreja, ou contra Deus, ou nega. Isso deixou de ser verdade, se foi verdade por um tempo, isso deixou de ser verdade atualmente. Nós consideramos nos hospitais em que os pacientes ficam internados por muito tempo,
E aí, eu, você e todas aquelas pessoas que têm uma fé, que acreditam, que professam uma fé, elas estão acima nesse sentido. E nós fizemos um estudo também, e esse estudo comprovou que todas aquelas pessoas que professam a sua fé, elas se curavam mais cedo, elas passavam menos tempo internadas. Então, se nós pegarmos duas pessoas que estão igualmente doentes, e uma delas manifesta a sua fé, e uma delas lê a sua Bíblia, faz suas orações, tem seu contato com o divino, essa pessoa, ela recebe alta mais cedo. Isto é, a fé tem um impacto muito grande no quadro físico da pessoa, né? Isso nós já temos comprovado. Segundo, acreditar que existe uma doença não é negar a possibilidade de Deus resolver o problema. Com certeza Ele tem poder e vai resolver. Mas é uma oportunidade para eu estar bem fisicamente. Porque eu estando bem fisicamente, eu tenho condições, maiores condições de poder resolver todos os meus problemas. O que eu deixo de mensagem final para os irmãos é que a qualquer indício de anormalidade, ou do ponto de vista biológico, que é o físico, ou do ponto de vista da mente, ou do ponto de vista social, apareça algo em que esteja acima da sua possibilidade de carregar, não fique carregando peso em excesso. Procure um profissional, ele vai lhe orientar, ele vai lhe ajudar. Comunique com os demais membros da sua família ou da célula, com o seu líder. Divida as responsabilidades. Não carregue um peso que você não tem condições de carregar. Não ache que você tem condições de carregar esse peso sozinho. Divida. Não esconda uma doença para si. Não fique mentalizando palavras positivas de que eu não tenho isso, eu não tenho isso. Vamos aceitar uma realidade, se essa realidade houver, mas produza a palavra positiva de que você tem condições de vencer, de que existem pessoas próximas que podem ajudar você, e que acima de tudo isso, quando nós humanos não conseguirmos resolver, com certeza Deus vai intervir, porque já peguei casos, não foi uma e nem duas vezes, em que nós não tínhamos mais condições médicas de resolver, a nossa medicina parava ali, a partir daquele momento eram as questões celestiais, nós recorremos a Deus sim, e muitos pacientes conseguiram retornar, conseguiram estar vivos, conseguiram se recuperar, porque com certeza houve uma intervenção que foi além da intervenção humana. Acho que se nós pensarmos assim, é uma possibilidade para nós caminharmos melhor. Não é caminharmos nós vamos continuar caminhando, mas é caminharmos um pouco melhor. Deus é o Deus do impossível, né? E a gente tem que fazer o possível, o que é possível para a gente. E ninguém dá conta de tudo o tempo todo, né? Ninguém é forte ou fraco por chorar, por dizer que está cansado, por dizer que está sobrecarregado, por confessar um sentimento. É muito importante isso, pastor, eu queria agradecer sua iniciativa, porque eu vejo o quanto que o preconceito e o julgamento adoecem as pessoas. Cada pessoa interpreta uma situação de uma forma. Tem vários significantes em uma situação. E cada um vai dar um significado para isso. Nós somos seres de significados, né? Nós não pegamos algo pronto e o que o outro diz que é, eu pego para mim exatamente como é. Porque isso que nos difere dos animais. O elefante, ele se reconhece no espelho, assim como a gente. Que incrível. Porque os outros animais, o cachorro acha que é um outro cachorro. O elefante se reconhece. Ele entende que é ele no espelho. Isso é de uma complexidade absurda. Só que nós temos algo que nos difere dos animais, ainda que tenhamos essas similaridades, que é o que a gente dá de significado para as coisas. O que significa ser uma mulher, o que significa ser um homem, o que significa ser uma esposa, um marido, o que significa ser um profissional. Para cada um existe um significado, e junto com isso, muitas vezes vem o peso. E quando a gente abre essa oportunidade aqui, como o pastor está fazendo, na igreja, de dizer que cada um interpreta de um jeito e está
né? Tudo bem você interpretar desse jeito e que às vezes você passou por tanta coisa difícil na vida, né? E aquele filho adolescente passou por coisa muito menos e, poxa, está com depressão. Isso é fraqueza? Não. Tem questões pessoais e que às vezes as pessoas que estão próximas devem acolher, entender, respeitar, mas às vezes não dão conta de ajudar a tratar, porque vai além do que é possível para a pessoa, no sentido de dar uma interpretação sem que haja ali uma inferência pessoal. O psicólogo, ele não atende familiares, né? Não atende parentes, não atende amigos. Se tiver algum tipo de relação, né? Por exemplo, eu frequento uma célula, então, se alguém da minha célula precisa de acompanhamento, eu indico para uma outra pessoa. Por quê? Para que quando você for, alguém vai receber o atendimento, não tenha interferência do sentimento de, o meu marido me falou tal coisa, e aí o psicólogo já sentia, mas eu conheço ele, eu sei que ele é difícil, né? Não cabe ao psicólogo julgar. Não cabe ao psicólogo interferir na crença de ninguém. Então, isso é algo muito importante, porque eu vejo que ainda existe muito preconceito. Eu ouço, e eu falo disso de experiência, de pessoas que dizem, meus pais não querem que eu venha ao psicólogo, porque acham que vai me converter. Isso de procurar um psicólogo X ou Y, porque é de determinada religião, bem, se ele faz qualquer tipo de direcionamento religioso durante a prática, ele está sendo antiético, porque não pode influenciar politicamente nem religiosamente. O que o psicólogo faz, então? Ele não aconselha, né? Ele ajuda a pessoa a entender o caminho dela. Então, eu estou diante dessa situação, tá, e aí? Vamos lá. Por que você acha que você sente isso? Né? De que forma você pode fazer para talvez dar um novo destino para essas coisas? Porque a gente chama, o que eu falo, que é muito importante, é que coisas na vida acontecem, só que a gente não tem controle pelo passado. Mas você não precisa ser vítima do seu passado para o resto da vida. Então, às vezes, a pessoa repete atitudes que nem percebe, porque ainda está sendo vítima lá daquele passado e nem imagina. Né? Alguém lá atrás me feriu, nunca mais eu acredito em ninguém. E aí a pessoa não se permite se relacionar, ter bons relacionamentos e nem percebe. Só diz assim, é porque agora o mundo é ruim. E aí, em acompanhamento psicológico, às vezes a pessoa percebe, é porque eu me decepcionei muito, né, uma vez com alguém, e aí eu passei a entender que isso é para todo mundo. A partir disso, o que a pessoa faz? Em geral, quando ela entende o que está movimentando ela inconscientemente, fazendo com que ela faça escolhas até que levam ela para, assim, que fazem mal para ela consegue agir diferente. É algo muito interessante, que não é forçado, é natural. E a pessoa vai dando novos destinos, vai ressignificando, vai dando novos significados. É como uma ferida que antes era aberta e que tudo que tocava doía, ela vira uma cicatriz, a pessoa não esquece. Está lá a cicatriz, mas ela pode fazer as coisas normais, porque a cicatriz, ela não dói mais, ela é apenas ali uma lembrança. Né? Então, isso é muito importante, porque a gente falar aqui, porque nem tudo, como o pastor falou, é o demônio. Nós somos seres de significados. Então, às vezes, né, as pessoas se angustiam tanto que entram em sofrimento, e o sofrimento leva ao adoecimento. Né? E para isso existe um tratamento, existe um acompanhamento. Peça ajuda. Todas as áreas são muito importantes. Se isolar é sempre a pior escolha. Né? Dizer que dá conta até não dar mais, é quando você já chega no limite de não conseguir mais levantar. A depressão, ela é a perda do desejo pela vida. Não adianta virar para uma pessoa em depressão e dizer, seja forte, bota um tênis, embora caminhar. A pessoa, ela não tem força. Se ela já chegou neste nível de adoecimento, que não é de repente, é porque ela foi perdendo a força dela. Ela não tem forças.
ela não consegue, ela não deseja. A depressão faz com que a pessoa perca. A primeira coisa é o desejo pelo que ela mais ama. Se é vir à igreja, ela deixa de vir. Se é pintar, ela deixa de pintar. Ela vai perdendo o desejo. Se é cuidar das plantas, ela perde o desejo de cuidar das plantas dela. Então, é a perda do desejo. E isso fere de uma forma tão profunda que é como se a energia da pessoa se acabasse. Você não olha para alguém que quebrou a perna e diz assim: seja forte, isso é fraqueza, levanta, bora. Todo mundo respeita, e respeita o processo, e ajuda, e é compreensivo. Você precisa de uma água, quer comer alguma coisa, né? Então, mas quando alguém adoece psiquicamente, as pessoas tendem a não entender, a não respeitar. E como a gente falou anteriormente, esse entender e respeitar não é dizer, tudo bem, fulano é depressivo mesmo e vai ser para sempre assim. Não é isso. Entender e respeitar é, eu te acolho, como eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. E ajudar, esperar que a pessoa diga. Porque tem muita gente que me pergunta, como ajudar alguém que está em depressão? É muito difícil dizer, porque às vezes uma pessoa em depressão, inicialmente ela só quer saber que alguém se importa. Outras vezes ela só quer alguém ali do lado para ela não falar nada. Às vezes ela quer uma ajuda para marcar um profissional. Enfim, tem várias formas, mas você precisa, a primeira coisa, perguntar para a pessoa. Dizer que se importa e perguntar para ela, de que maneira eu posso te ajudar? Às vezes, inicialmente também ela vai dizer, não precisa. Mas você se fazendo presente e perguntando, dizendo que se importa, respeitando o limite, né? E direcionando para um atendimento, porque às vezes as pessoas veem alguém em depressão também e tem um envolvimento emocional e querem tentar ajudar para além do que dão conta. E isso é muito sofredor também, porque se sentem impotentes. Então, acolha, se mostre compreensivo, né? Diga que pode ajudar, mas existe também um limite. E isso serve para qualquer tipo de sofrimento. A pessoa, né, precisa saber que ela tem suporte e você precisa perguntar para ela. Se a pessoa está com ansiedade, não adianta dizer, te acalma. Ela não está conseguindo, ela já está se cobrando para se acalmar. Ela não está conseguindo. Você pode dizer, eu posso te ajudar? E aí existem técnicas, né, de respiração, que a pessoa ali naquele momento se acalma, respira, segura a respiração, solta. Você pode fazer isso com ela se ela quiser, sempre perguntando. Mas isso não é o tratamento, é algo paliativo só para ajudar a pessoa a sair da crise. Então, assim, eu queria muito agradecer essa oportunidade, né? Eu fiquei muito grata, especialmente pela oportunidade de dizer isso, né, para todos, sobre essa importância, essa validação do pastor da igreja. A validação do pastor dizendo que nem tudo é o demônio, né, como eu ouço, como eu já ouvi histórias tristes de pessoas que estavam em depressão e apanharam por dizer que está deixando o demônio tomar conta. E não é assim que se trabalha, pelo contrário, a pessoa em geral, ela está sofrendo por questões assim, relacionadas ao amor, em relação a si, a crença em relação à vida, e a única coisa que ela não precisa é de julgamento. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Uma coisa que eu queria falar, que é muito importante, isso que o pastor disse sobre a presença. Né? Em psicanálise, a gente fala do corpo, de como ele é importante, porque isso define nossas bordas. A gente, quando abraça, a gente tem liberação de hormônio, a gente, quando está próximo, infelizmente, com isso, a gente não está podendo estar se tocando, mas só de compartilhar o ambiente, a célula, ela funciona muito, e eu sou apaixonada pela célula, porque a célula, ela é um ambiente onde, às vezes, você teve uma semana ali que você nem parou direito para entender como foi tua semana, e chega no dia da célula, na quarta, na quinta, no sábado, sei lá, você senta, e aí você diz, e aí, como foi sua semana? Ah, nossa, essa semana eu tive um desafio. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de dizer de como foi nossa semana, de como foi o que a gente passou, de algo que aconteceu? Então, se a gente tivesse noção da riqueza que a célula oferece, a gente não faltaria.
né? Porque a gente tem a oportunidade ali em um grupo, né, trocar experiências, falar sobre o que sente, e é muito importante, porque eu vejo que como o doutor Fabrício disse, sobre essa diferença de quem frequenta realmente e vive a palavra de Deus em relação aos adoecimentos. São pessoas, em geral, que sabem nomear o que sentem. É muito raro alguém que vive, né, que lê e entende e que vive as coisas de Deus, não saber dizer o que sente. É interessante isso. E agora, sim, não é nenhum estudo, é da minha prática, minha experiência clínica, que a pessoa chega dizendo, eu estou assim por causa disso, eu entendo isso, eu entendo aquilo, nanana. E aí ela fala muito sobre o que ela sente, e sabe dar nome, e isso é muito importante. E aí, em geral, depois eu descubro que a pessoa é alguém que pratica, né, já, e lê a Bíblia, e ora, e tem esses momentos onde ela para e se olha, e se pergunta como está, e dá nome para o que sente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, pastor. Obrigado, doutor Fabrício. Obrigado, da Barros. Glória a Deus. Obrigado, em nome de Jesus.